Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, ontem nós vimos sobre o peregrino, não é? O forasteiro, aquele que foi eleito por Deus, e a obra trinitária de Deus marcou a nossa identidade para que, em relação ao mundo, a gente seja tratado e visto como forasteiro. E eu falei da importância, então, da gente entender essa ideia de jornada a partir da carta de Pedro, que foi a inspiração para a temática da conferência este ano. Então, eu recebi, mais especificamente, a tarefa de falar sobre a jornada da alegria no Senhor, né? Da alegria que vem do Senhor e da alegria de ter o Senhor como nosso Deus. E o texto principal que eu li aqui fala duas vezes dessa alegria. No verso 6 fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. A gente vai explicar esse texto daqui a pouco. E no verso 8 fala sobre exultar com alegria indizível. Eu quero que a gente observe o que Pedro quer dizer por ser forasteiro e peregrino com esse tipo de alegria à luz da epístola de 1 Pedro como um todo. Eu quero iniciar a minha exposição dizendo para vocês que eu sinto que pessoas que começam a aprender a teologia reformada, às vezes falam e gostam de falar de uma doutrina que a gente chama de perseverança dos santos. Ela é uma bela doutrina que diz respeito a continuarmos na fé até o fim. Mas por vezes eu sinto que cristãos enfrentam os desafios da vida com uma espécie de perseverança sem considerar a preservação de Deus. Preservação de Deus é um outro, ou preservação dos santos é um outro nome que reformados gostam de dar para essa mesma doutrina, porque perseverança diz respeito à nossa caminhada persistente, preservação diz respeito ao cuidado protetor de Deus. Os cânones de Dort, um famoso documento da nossa teologia, usa as duas expressões, mostrando que as duas têm sentido e têm texto bíblico que fundamenta. Mas hoje eu quero falar especificamente de como, quando a gente pensa em um sem um outro, a gente tem problema. E eu vou falar mais especificamente sobre o desejo de perseverar na vida cristã sem considerar, sem se nutrir da preservação do nosso Deus. Você já deve ter ouvido uma frase que é comumente atribuída a Nietzsche, aquele filósofo do final do século XIX. O que não te mata, te torna mais forte. E essa frase é o que mexe com muita gente que gosta de ver histórias otimistas. Por exemplo, muita gente usa isso para falar a adaptar ou superar desafios físicos e emocionais, seja na medicina, seja na psicologia. Esse tipo de frase é uma espécie de inspiração para muita gente. Mas eu acho que, por ser muito forte em nossa cultura, cristãos nunca estão totalmente imunes a esse tipo de influência. Cristãos também gostam de histórias de superação. A gente também gosta, para usar um termo muito comum no futebol, não é? A gente gosta de uma zebra, quando o time mais fraco vence o mais forte. A gente acha isso muito impressionante. Por quê? Porque nós amamos histórias em que o potencial humano é demonstrado. A gente gosta de uma história de alguém que veio lá de baixo e se tornou uma pessoa destacada na sua área.
A gente se fascina com isso. E eu creio que esse raciocínio é mais comum entre nós do que às vezes a gente se dá conta. Na verdade, eu quero usar a história de Pedro, antes da gente entrar na carta de Pedro, para mostrar que esse raciocínio parece fazer parte da humanidade, porque ele atingiu até Pedro. Às vezes a gente tem uma confiança exagerada no nosso potencial, mesmo que a gente não diga isso, porque é feio dizer como cristão, mas às vezes nossas atitudes dão a impressão de que a gente de fato confia mais do que deveria. A passagem de Lucas capítulo 22, se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer algumas observações rápidas nela. A passagem de Lucas capítulo 22, ela mostra um Pedro que acha que está apto a suportar as provações na força do seu próprio compromisso. Então, atenção, eu estou usando palavras para dizer que um cristão não fala que ele faz por ele mesmo. Ele diz que é Deus, mas ele tem um compromisso com Deus. Então, ele acredita que esse compromisso com Deus vai fazê-lo forte. Nesse caso, um homem tão perto de Jesus, impressionantemente, é enganado a pensar que ele pode mais do que de fato ele pode. E por que disso? Por quê? Porque imaturidade é uma coisa que ameaça a todos nós, com respeito às provações deste mundo, com respeito aos perigos que nos cercam. Então eu quero ler a passagem dos versos 31 a 34, ela é bem conhecida, mas eu vou chamar a sua atenção para algumas coisas que ela nos ensinam sobre a nossa vulnerabilidade, que nem sempre a gente está atento. Versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esse é um texto no qual nós conhecemos essa conversa. Eu sei que ela é bem familiar para vocês que são cristãos há algum tempo, mas eu creio que ela pode ser explorada para chamar a atenção dos perigos, das provações que nos cercam, da qual Pedro vai falar na carta, no trecho que a gente leu no começo. Então eu quero falar de 4 coisas que eu vejo nesse texto que nos ensinam como é que a gente pode perder de vista esses perigos das provações. Primeira coisa é a intensidade das provações na nossa vida. Olha o que o versículo 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Primeira coisa que às vezes a gente não presta atenção é que a repetição de um nome devia trazer destaque para nós, não é? E curiosamente ele não usa o nome Pedro. É possível que ele quisesse enfatizar o Simão, que não é rocha. Então ele falasse da fragilidade de Pedro. Tem uma outra coisa no texto que no grego é mais claro do que no português, porque no português a gente não dá muita bola para isso. Tem uma expressãozinha que é uma espécie de alerta, que Almeida Atualizado traduz como eis que. Esse eis que é como se fosse um atenção. Simão, Simão, presta atenção. Satanás vos reclamou para vos peneirar. Então, primeiro tem 2 vezes a chamada do nome dele e o nome anterior à designação de Pedro. Depois, o alerta. E por último, a ideia de peneirar. Peneirar aqui enfatiza o forte chacoalhar e sacudir das provações. Então, são coisas que apontam para a intensidade delas. Jesus queria chamar a atenção de Pedro para a intensidade das provações. Mas mais tarde, quando Pedro aprendeu sobre essas coisas, ele falou das provações como sendo fogo. É uma analogia que ele usa mais de uma vez lá na sua primeira carta. Segunda coisa no texto de Lucas 22 é que, em meio a essa intensidade, é imprescindível que nós sejamos dependentes da intercessão de Jesus. É a intercessão de Jesus que nos preserva. Ele fala assim no versículo 32, no comecinho: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não
desfaleça. Então, se as provações são intensas, nós temos a intercessão do sumo sacerdote Jesus Cristo. A beleza desse texto é que no versículo 31 fala que Satanás vos reclamou para vos peneirar, no plural. E aí Jesus traz uma palavra bastante confortadora para Pedro, para dizer que Deus guardou a Pedro, eu porém roguei por ti, singular. Essa mudança do plural para o singular não pode passar desapercebida. É para dizer que Satanás atormenta a vida de outros, mas quando Cristo quer guardar os seus, ele os pinça. E por esses ele roga para que a fé não desfaleça. Nós conhecemos a história de Judas, que sucumbiu às investidas do maligno. Pedro só não seguiu o mesmo caminho, porque o Salvador intercedeu por ele. E essa intercessão de Cristo não é só para Pedro, é para todos os que nele que creem em Cristo. Terceira observação que eu faço de Lucas 22 é a inconsistência da caminhada cristã que Jesus já antecipou para Pedro. Antes mesmo da sua negação acontecer, o que Jesus disse no verso 32? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, Jesus está dizendo que ele vai cair. Quando te converteres, Jesus antecipa que ele vai cair, mas que por causa da intercessão ele vai voltar. Observa que coisa impressionante. Jesus está chamando a atenção de Pedro para o fato de que ele é frágil. Pedro às vezes tem dificuldade de perceber isso. Lembra quando ele estava no barco e Jesus estava andando por sobre as águas? Pedro disse, se é o Senhor, então eu quero andar também. Pois venha. Pedro sai, anda pelas águas até que a força do vento toma conta do seu medo, né? E o atormenta. Ao invés de temor do Senhor, ele tem temor da criatura, da criação. E aí que ele naufraga. Ele deveria ter aprendido sobre a sua fragilidade, mas a gente não é muito cônscio da nossa inconsistência. É por isso que a gente canta canções do tipo, Senhor, eu me entrego, eu te amo de todo o meu coração, o Senhor é o meu Deus, e a gente faz declarações assim gigantescas do nosso amor para com Jesus, só para no dia seguinte tropeçar de novo. Inconsistência da caminhada cristã. Mas, quarta e última observação que eu faço é que, a despeito da sua e da minha inconsistência, Jesus Cristo é insistente em nos usar. Finalzinho do verso 32, ele fala assim, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe o que eu acho bonito nisso? É que a queda de Pedro não seria pequena, mas ela não o desqualificou aos olhos de Jesus para que ele servisse como um apóstolo. Pelo contrário, Jesus ia usar aquele homem quebrado para fortalecer os seus irmãos. Ele ia usar aquele homem todo rachado para fortalecer os seus irmãos. E de fato isso acontece quando Jesus morre, ressurge, volta e tem aquela conversa pessoal com Pedro. Lembra que ele pergunta, Pedro, tu me amas? Segunda vez, Pedro, tu me amas? Terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, claro, com mais constrangimento da terceira vez. Diz o texto que ele se entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Mas a parte mais bonita do texto não é a pergunta de Jesus e não é a resposta de Pedro. É o que Jesus diz depois da resposta de Pedro. Nas 3 vezes ele fala, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Isto é, Pedro foi recolocado, encorajado para cumprir a tarefa de pastor. E aí, depois de versos tão bonitos em que Jesus ensina a fragilidade de Pedro, mas como Jesus está com ele, a gente deveria ver um Pedro assim, pronto. Mas o que ele diz no verso 33? Senhor Jesus, eu acho que o senhor não entendeu. Agradeço sua orientação, muito importante, vou guardar no coração, mas eu vou com o senhor para a prisão, se necessário for até a morte. Ele tem a impressão de que o compromisso dele está firme, ele não vai abrir mão.
Ele sabe que ele é de Jesus até o fim. E aí Jesus então tem que escancarar a fragilidade dele, porque ele ainda não tinha entendido. Ele falou assim, hoje, 3 vezes, não só uma, não só 2, não só 3, e não é amanhã, não é daqui a um mês, hoje, a sua fragilidade vai ficar estampada na sua cara. Você vai me negar antes que o galo cante. Irmãos, quando a gente lê essa história, ela é um retrato de como alguém pode ser tolo. Mas antes que a gente lance pedra contra Pedro, pensando que ele não entende nada de graça, eu quero que você compreenda aqui o que está acontecendo. Por que que o raciocínio confiante no seu potencial, ele é sutil, ele é enganador? Sabe, quando Satanás nos tenta, a gente não diz assim, não preciso de Deus, eu encaro ele sozinho. O cristão não faz isso. Cristãos não reagem com autonomia. O que Pedro quis dizer era algo como, Senhor, eu estou comprometido a ficar do teu lado, custe o que custar. O Senhor é comigo, eu estou contigo também. Ele está enfatizando o seu compromisso com Jesus. Ele não é cético, ele não está dizendo que ele não precisa de Deus. Ele acha que ele está mais forte com Cristo, que de fato ele está. E sabe de uma coisa? Isso atinge você e a mim também. Eu quero dar exemplos de como nem sempre a gente compreende a nossa carência da misericordiosa proteção de Deus na caminhada, na jornada. Veja só, não poucas vezes nós aconselhamos pessoas a procurar remédio no lugar errado. Talvez você não suporte contemplar gente entristecida e você seja aquela pessoa propensa a trazer uma palavra de encorajamento que você entende ser de Deus. O que você faz? Você destaca uma das virtudes dessa pessoa. A gente faz isso direto com filhos, mas isso pode ser aplicado em outras relações também. Deixa eu ilustrar com filhos. Quando a gente quer encorajá-los a fazer alguma coisa, a gente destaca uma virtude deles. Por exemplo, quando ele tem dificuldade acadêmica na escola, o que você fala? Meu filho, você é inteligente. Quando ele fracassa nos esportes, você diz assim, papai sabe que você consegue. Quando a menina leva um fora do menino que ela gostava, você diz assim, ele não merece você. Sabe o que esse tipo de palavra significa? Que você encoraja, levando eles a olhar para o seu próprio potencial. Ao invés de encorajá-los, levando-os a olhar para o Senhor. Você quer trazer uma palavra para levantá-los? Em vez de você encaminhá-los para aquele que nos levanta, você leva eles para olhar para as suas próprias virtudes. Entendeu? Como a gente também acaba fomentando a confiança no nosso próprio compromisso. Vou dar outro exemplo. A gente acredita que a nossa queda não vai se repetir outra vez. Quantas não foram as vezes que você disse assim, não vou fazer de novo, meu bem, é a última vez. Não, de agora em diante eu vou largar. Mas você faz essa batalha sozinho, ao invés de contar com o exército de Cristo Jesus na igreja dele. É uma tolice. É uma prova de que eu e você achamos que o nosso compromisso é mais forte do que a nossa fraqueza. Ou um outro exemplo, quantos de nós não somos tomados por ansiedade ou medo? Você que está se preparando para o próximo emprego, já se preocupou se você é qualificado o suficiente para conseguir o emprego que você almeja. Ou talvez você, homem ou mulher que esteja casado, casada, você anseia que o seu cônjuge prove o seu amor por você, a fim de que o relacionamento vá bem. Sabe por que a gente faz isso? É porque a gente quer ter controle da situação. Não ter controle nos aflige tremendamente. Isso mostra que nós
confiamos mais no nosso controle do que na proteção divina. Medos e ansiedades revelam nossa angústia por não termos o controle. Eu estou chamando a atenção disso a você, estou gastando tempo com essa longa introdução para levar você agora a entender o que o texto de 1 Pedro pode nos ensinar. Ele pode nos ensinar a cuidar de não cairmos nesta autoconfiança, levar-nos a enxergar a maneira pela qual a gente cresce na percepção da proteção de Deus na jornada, inclusive com a alegria que a gente vai entrar aqui. Então deixa eu situar você que porventura não estava aqui ontem, não ouviu o que eu expus. Os leitores desta carta, eles estão passando por aflições, muitos deles por perseguição. Então eles estão amedrontados, perturbados. E quando a gente começa a olhar para a nossa vida de fé e as coisas parecem não dar certo ao nosso redor, uma das reações comuns é a gente ficar confuso. Senhor, estou entendendo, estou comprometido com o Senhor, eu amo o Senhor, não estou pisando no tomate não, mas por que está tudo bagunçado desse jeito? Então, Pedro vai encorajá-los a enxergar o cuidado do Senhor na vida deles. Primeira coisa que ele faz, agora volte para o texto de 1 Pedro. Primeira coisa que ele faz, os versos... na verdade, no verso 1 e 2 ele já fez, mas os versos 3 até o verso 12, que eu não li, mas eu vou focar nos 3 ao 9, é que ele fala muito da obra de Deus e do Deus Trino. No verso 2, eu disse ontem, ele fala da presciência do Deus Pai, da santificação do Espírito, da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nos versos 3 a 5, ele fala primordialmente da obra do Pai. Fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos regenerou, nós somos filhos dele. Depois, a partir do versículo 6, vai falar da obra do Filho. Nós, inclusive, no versículo 7, nós esperamos a revelação de Jesus Cristo, a quem nós não vemos, mas amamos, cremos e exultamos nele. Então é a obra de Jesus Cristo e nossa ligação com ele. E nos versículos 10 a 12 fala da obra do Espírito, principalmente por meio dos profetas. Estou destacando isso porque na hora de Pedro encorajar a gente que está confusa e abatida, ele vai trabalhar a doutrina da Trindade. Você diria, uau, Pedro, tanta coisa mais fácil para ensinar, você vai falar sobre Trindade, Pedro. O que Trindade tem a ver com a minha aflição? Tem tudo a ver. Porque quando ele mostra a obra do Pai, do Filho e do Espírito, ele está nos ensinando que a salvação é uma realização divina do começo ao fim. É obra de Deus, do início ao fim. Não é que Deus só nos salva do nosso pecado e agora Ele chama você a fazer a sua parte. Tem gente que tem essa impressão. Deus me salvou, me tirou, agora é eu que vou fazer algo por Ele. Não é? Talvez você já tenha cantado alguma coisa do tipo assim, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Agora é a minha parte para Deus. Mas, de acordo com Pedro, não é que Deus nos salva do nosso pecado e depois é com a gente. Nós sempre dependemos de Deus. E Ele é o nosso Salvador do início ao fim da nossa redenção. Inclusive, essa tríade, essa obra trinitária, aparece no fato de que a palavra salvação ocorre nos 3 blocos que eu mencionei. No bloco que fala do Pai, aparece salvação no versículo 5. No bloco que fala do Filho, aparece salvação no verso 9. E no bloco que fala do Espírito, aparece salvação no verso 10. E os 3 blocos lidam com tempos diferentes da nossa salvação. O primeiro falando mais do futuro, o do meio do presente e o último do passado. Impressionante a riqueza de um homem que provavelmente não terminou educação fundamental. Falava nós vai, nós quer, nós gosta. Né? Que, inspirado pelo Espírito, é capaz de colocar coisas tão ricas nesses versos. Eu vou escolher falar só das 2 primeiras estrofes, por causa do nosso tempo, e quero que você atente
Primeiro para a perspectiva do porvir, versos 3 a 5. Depois para o propósito presente, versos 6 a 9. Perspectiva do porvir, versos 3 a 5, começam com bendito Deus de Pai, por quê? Porque Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança. Verso 4, para uma herança incorruptível. E para ter essa herança, nós somos guardados pelo poder de Deus para a salvação no último tempo. Percebe? Tudo voltado para o futuro, tá? Então, o que Pedro está fazendo aqui? Pelo menos duas coisas. Eu não vou explorar todas as riquezas aqui. Depois eu dou uma dica de onde você pode encontrar mais material. Nossa vida, a primeira coisa que eu quero dizer é que a nossa vida está fundada sobre a ressurreição de Cristo. Isto é, a ressurreição de Jesus Cristo é a base da sua vida, não só futura, mas inclusive já presente. Por que você tem vida eterna? É porque você já morreu e ressurgiu em Cristo. A obra redentora de Jesus já aconteceu em você e ela aponta para realidades mais sublimes no fim. Então, é importante a gente pensar que realidades do porvir inundaram o presente e já agarraram você e tornaram você um participante delas. Uma dessas coisas é vida eterna. Se alguém pergunta para você, você tem vida eterna? Tenho vida eterna. Você acha que você não vai morrer? Vou morrer se Jesus não voltar, mas eu já tenho vida eterna. Não é? Assim como se alguém pergunta para você assim, você é santo? Você diz, sou santo. Quer dizer que você não peca? Não, eu peco, mas eu já sou santo. É que eu ainda estou me santificando. A Escritura fala das duas coisas. Fala que você já é santo e que você ainda está sendo santificado. Que você já tem vida eterna, mas que você ainda passará pela ressurreição do corpo se você morrer. Mas veja, essas realidades, elas são importantes para quem está sofrendo angústias no tempo presente. Por quê? Significa que o porvir já deu os seus primeiros raios de luz. Sabe quando o salmista fala assim, que a minha alma aguarda e anela o Senhor, mas os guardas pelo romper da manhã? Você consegue entender assim, que maravilha para o guarda noturno, cansado que só vê que o dia está amanhecendo, está quase acabando a minha dura e cansativa tarefa. Ele anela por essa chegada. É assim que Pedro quer encorajá-los. A nossa vida está fundada sobre a ressurreição de Cristo. Se ele já ressurgiu, a nossa ressurreição é certa. Segunda observação desses versos 3 a 5 é que a nossa vida visa uma herança assegurada pelo próprio Deus. Essa herança recebe 3 adjetivos no versículo 4. Ela é incorruptível, que significa que ela não é sujeita à decomposição. Ela é sem mácula, significa que ela não é contaminada moralmente. E ela é imarcessível, isto é, ela não murcha, ela não envelhece. Esses 3 adjetivos qualificam a herança. Ela é uma herança diferente. Ela é uma herança superior, por exemplo, à terra de Canaã. A terra de Canaã, por mais que fosse uma dádiva do Senhor para Israel, ela era apenas um símbolo de realidades mais sublimes, mais gloriosas. Então, Pedro quer que o povo entenda que aquilo que lhes aguarda é sem comparação com qualquer presente terreno. E qual deve ser a resposta nossa à luz dessas realidades, dessa perspectiva do porvir? Pelo menos 2 respostas eu consigo extrair desse texto. Primeiro, louvor. O texto começa como? No versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma frase de louvor. Esse bendito tem a ver com reconhecer que Ele é quem nos deu vida. Sabe por que louvor é uma reação importante? Louvor é um excelente remédio para aqueles que estão sofrendo. Se os leitores dessa carta estão na jornada e a jornada é difícil, como é que você trata o seu coração em meio à dificuldade? Com apreço pelas coisas do Senhor. Ela foi fundamental na vida de Davi, quando ele estava sendo caçado por Saul, mesmo sendo o rei legítimo. Ele já tinha sido ungido por Samuel, Deus já havia prometido a ele coisas,
ele já havia vencido gigantes e ainda assim Saul está à caça dele. Quando ele é liberto de forma impressionante, hollywoodiana, de Saul, ele resolve escrever uma poesia. Ele fala: o meu louvor estará sempre nos meus lábios. Por quê? Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Ele escreveu o Salmo 34 em momento em que ele está sendo perseguido. Mas ele entendeu que o louvor trata o seu coração em meio à perseguição. Algo parecido fizeram Paulo e Silas. Estão presos. O que eles fazem à meia-noite? Cantando hinos. Hinos. Porque eles agradecem ao Senhor, porque o testemunho tem gerado a resposta que Jesus já tinha antecipado para o próprio Paulo. Queridos, o louvor ele faz muito bem à nossa alma e ele é a resposta a essa perspectiva do porvir. Uma outra resposta que eu vejo, pelo menos implícita no texto, é a de descanso. Por que descanso? Porque o texto fala no versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus. Isto é, o poder de Deus, ele não é só necessário para a gente terminar a nossa maratona, a nossa jornada, a nossa corrida. Ele também é o poder necessário para a gente aguentar cada momento, cada passo. Nós somos protegidos no presente, mas porque nos aguarda uma herança que nós vamos colher. É muito interessante o que eu aprendi na época que eu era aluno do reverendo Mauro Meister. Ele me estimulou a ler uma obra do Palmer Robertson, que falava que o dia de descanso na história da redenção mudou a nossa ordem de olhar para o mundo. Antes você vivia 6 dias e descansava no 7º. Aí Jesus Cristo ressurge em qual dia da semana? No 1º. Por quê? Porque o descanso já raiou. Então você já começa a semana descansada. Eu acho que a gente perde isso de vista quando a gente chama sábado e domingo de final de semana. E a gente esquece que a segunda-feira não é primeira-feira. Ela é segunda-feira porque ela é o 2º dia. A gente esquece disso. Nossa semana começa com a vitória de Cristo a nosso favor. Isso significa que você já começa com o descanso na sua alma. Descanso é uma resposta adequada. Agora, como é que tudo isso é apropriado? Como é que a gente toma posse disso? Bem, mediante a fé. É isso que diz o versículo 5. Mediante a fé. Olha só. O verso 5 fala que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Eu quero falar agora sobre o que é essa fé nos versículos 6 a 9, como parte final da minha mensagem. Olha só, se fé é o meio pelo qual nós somos protegidos pelo nosso Senhor, eu quero que você agora aprenda com esses versos de Pedro como é que ele cuida da nossa fé. Eu quero que você enxergue o propósito de Deus para o seu presente. Como é que ele cuida da sua fé agora, para que você atinja as coisas reservadas para você, a herança para você? Bem, Deus precisa preservar essa fé no presente tempo. E para nossa surpresa, o cuidado dele não é nada ortodoxo, ou nada esperado. Parece até descuido. Por quê? Porque ele deixa com que tribulações nos atormentem. Então a primeira lição que eu quero tirar dos versos 6 a 9 é que ele vai falar de uma alegria que necessariamente tem que brotar em meio às tristezas. Ou, para dizer melhor, que costumeiramente brota em meio às tristezas. Veja o verso 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O que Pedro está dizendo aqui? Ele não está falando apenas de suportar as provações, ele está falando sobre se alegrar em meio a elas. Parece estranho, né? Se alegrar quando você está contristado. Como assim? Eu estou triste ou eu estou alegre? Aqui não é uma... ele não está falando de choro, você poderia falar, eu choro de alegria. Não, ele está falando de tristeza, mas está falando de alegria mesmo contristado. Como assim? Como é que eu posso estar alegre contristado? Bem, isso só é possível
Porque nós temos a esperança de uma salvação futura em mente. Quando ele fala, nisso exultais, ele está se referindo a tudo aquilo que Deus faz, os versos 3 a 5, dessa esperança de quem está sendo guardado pelo poder de Deus para a herança reservada nos céus. Então, isso é a base da sua alegria. E ele usa uma palavra bastante forte, incomum no grego, para falar de alegria. Por isso que a tradução é, nisso exultais, é uma alegria efusiva, uma alegria profunda. A presença dessa alegria profunda não significa que as provações não nos atinjam. E nem significa que a gente é homem de ferro, que parece que nada tira o nosso bom humor. Não é verdade que crente vive sempre sorrindo mesmo quando não dá. Os velhos vão entender a minha referência. Não está falando disso, tá? O texto está dizendo que Pedro admite que a gente fica contristado, mas ele está trazendo uma perspectiva do propósito maior e da história que nós enfrentamos, das tristezas cotidianas. Como é que o propósito maior da história muda a maneira como a gente encara sofrimentos presentes. Afinal, as várias provações nesta vida são apenas por breve tempo, diz o verso 6. Mas como assim breve tempo? Alguns de vocês estão dizendo assim, pastor, está durando anos. Sim, é que Pedro está lembrando a você para olhar para essas coisas à luz da eternidade. Você pesa eternidade com essas coisas, então isso aqui é curto, é pequenininho. Bota na balança para você ver, não é? Então, percebe, quando você tem eternidade em vista, as provações desta vida parecem curtas em comparação com os deleites eternos. Essa é a perspectiva da eternidade. Segunda coisa desses versos que eu quero chamar a sua atenção é que provações, eles purificarão a nossa fé. Provações purificarão a nossa fé. Embora nem todo mundo tenha que sofrer, o texto fala assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, parece que Pedro está reconhecendo que sofrimento muda de pessoa para pessoa, varia de grau, de tempo, de pessoa, mas esse parece ser o método comum de Deus, testar e purificar o seu povo. No capítulo 4, versículo 12, inclusive, ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isto é, não olhe para o sofrimento, que é para provar você, com o susto de que uma coisa surpreendente está acontecendo. É o normal. É o que mais acontece. É a maneira comum de Deus provar-nos. Então, por que ele faz isso? Ele usa uma analogia no versículo 7, quando ele fala do ouro. Ele fala que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Mesmo o ouro mais puro, aquele que é apurado por fogo. O fogo não destrói o ouro, o fogo purifica o ouro. Pedro então está fazendo uma comparação. A fé é superior ao ouro porque ela não é desse mundo perecível. Tá? O ouro pertence a esse mundo perecível. A fé não, a fé é sobre coisas sublimes. Mas ele não está falando só da fé, ele está falando da fé que foi testada e aprovada. Inclusive, esse é o sentido da palavra, por isso que a tradução ficou no versículo 7, no comecinho, uma vez confirmado o valor. A ideia aqui é um verbo que pode ser traduzido por testado, mas é mais do que só testado, é testado e aprovado, confirmado o valor da fé. A fé do texto é aquela que passou pelo fogo e perdurou, porque ela é genuína. Lembra que a gente olhou o texto de Lucas 22 no começo da minha fala? Então, ela revelou um Pedro que não compreendia a necessidade de purificação do seu compromisso com o Senhor. Pedro precisava aprender que a sua fé precisava ser testada. A alegria do Senhor precisava ser depurada. Ele aprendeu isso, porque depois que Cristo ressurge, e o Pedro do livro de Atos, ele não só enfrenta o Sinédrio, mas depois que ele e João apanham por ordem do Sinédrio, diz o texto que eles saíram de lá
felizes por sofrerem em nome de Cristo. Essa é a alegria em meio a ser contristado. Eles ficaram alegres porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Ele estava compreendendo a necessidade de purificação para a jornada da alegria. Por último, essa fé testada e aprovada nos conduzirá à glória. No final do verso 7 fala que essa fé, ela deve redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, isto é, na vinda de Jesus. Está dizendo que essa fé, ela se apresenta de tal forma que ela nos segura até que a gente tome posse da herança. E como é que ela trabalha? Nos garantindo para a herança. No versículo 8 a gente tem algumas dicas de como ela trabalha. Primeiro, ela ama a Cristo sem vê-lo. É isso que a fé faz. A quem não havendo visto, a mais. A fé permite que você ame aquilo que você não vê. Além disso, crê com alegria indizível. A sequência vai dizer, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Isto é uma alegria que não se expressa com palavras. Essa fé testada e aprovada é um testemunho à realidade e preciosidade de Cristo, mesmo em meio à perseguição. As pessoas não conseguem entender como você consegue gastar a sua vida em prol daquilo que você não vê e ter alegria sem palavras para falar do amado da sua alma. As pessoas não conseguem entender. Elas se encantam com as coisas que elas veem. Falta a elas o aparato da fé. Esse é um testemunho que a gente precisa dar. E é isso que o verso 9 vai dizer, que quando a gente faz isso, nós conseguimos, nós chegamos na finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Eu termino levando vocês a pensar sobre a importância disso para quem está na jornada. Eu quero dar 2 recomendações e eu vou encerrar. A primeira é, eu e você, precisamos ouvir a história de Pedro e sermos encorajados a crescer. Afinal de contas, Pedro achava que o seu compromisso já estava firme. Nós temos que ter um pouco mais de humildade para reconhecer nossa necessidade de crescer. Mas como é que a gente cresce? Uma das formas da gente crescer é a gente saborear o Evangelho. É a gente se deleitar nas coisas que o nosso Deus faz por nós. Saborear o Evangelho é o que nos dá impulso para a obediência em meio a uma vida cheia de provações. Uma vida de provações ela vai ser mais forte do que uma obediência legalista. Você que é tendente ao legalismo, é difícil de você reconhecer isso, mas você que é tendente ao legalismo vai dizer, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Sabe o que vai acontecer? Você vai ceder. O salmista não fala assim quando ele está sendo provado. Ele corre para o Senhor. Ele busca o auxílio do Senhor. Ele pede que o Senhor seja com ele. Porque ele sabe que se depender dele, ele vai ceder. Então eu e você precisamos ser encorajados a crescer. E por último, encorajados a suportar. Suportar com a perspectiva de coisas do porvir. É o que permite nós termos alegria indizível em meio às provações. A jornada da alegria só é possível porque nós já temos posse de certas coisas e temos olhos para ver aquilo que está reservado para nós. Minha oração é que você seja encorajado com a história de Pedro. Ele escreve essas coisas para o meu crescimento, para o seu crescimento, porque ele também já pisou no tomate, ele também precisou ser repreendido pelo Cristo. Eu e você também precisamos de crescimento baseado na história e nas cartas de Pedro. Eu não consegui expor tudo que eu queria do texto, mas se você quiser aprender mais, o livro Pedras Vivas, que está ali na livraria, ele fala sobre crescimento espiritual baseado nas cartas de Pedro e tem exposição desse texto. Então, se você quiser aprender mais, é uma sugestão, livro Pedras Vivas. Vamos orar?
Senhor, nós estamos diante da Tua palavra com tanta coisa para aprender nestes dias. Nós já ouvimos exposições riquíssimas sobre o livro de Levítico à luz do restante do Pentateuco, que abrem as Escrituras diante dos nossos olhos. E nesta passagem de Pedro, nós somos lembrados de que não é incomum nós acharmos que nós vamos manter nossos compromissos e esquecemos de depender e de nos deleitar na proteção do Senhor. Senhor, todas as vezes que nós fazemos isso, nós caímos por causa da nossa negligência. Ensina-nos a voltar os nossos olhos para os deleites da Tua salvação, para as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz, do encanto do nosso Cristo, para que essas coisas sejam um impulso a uma vida humilde, dependente, cheia de alegria, cheia de amor, por aquele que a gente não vê, mas espera. Abençoa os meus irmãos nessa jornada, com muita alegria promovida pelo Evangelho. Alegria que não se pode produzir, fabricar. Abençoa o Senhor com exultação em meio às tribulações. Em nome de Jesus. Amém.